Olá, criaturas do bem! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um Arte e Espiritualidade. Hoje falaremos sobre a interpretação da vida e com um convidado muito especial, já vou apresentar logo para vocês, é o Tinho Torquato. Tinho, seja bem-vindo aqui no nosso programa aqui, né? Tinho é ator, Tinho é diretor, Tinho é multiartista, é o que é professor, né, Tinho? Diga mais alguma coisa que você é, que eu não apresentei. Eu acho que, de modo geral, é um agente artístico, né? Um operário das artes cênicas. Então, a gente faz de tudo, né, Cícero? Você, enquanto ator, sabe o quanto a gente precisa se multiplicar em produzir culturalmente, dirigir artisticamente. Também passei por uma graduação na Universidade Federal, né, de professor de teatro, teatro licenciatura, que é a importância da diferença da licenciatura para a graduação. Então a gente entra nas escolas como professor de teatro, né, que é também para trazer essa linguagem para a grade curricular das escolas, né, que é a importância para a nossa formação artística, social mesmo. Enfim, performer, palhaço também, todas essas coisas que manifestam o corpo e a voz. Viram aí um monte de coisa, um multiartista, né? Nós temos que se virar nos 30, nos 40, nos 50, nos 10, ou seja, o artista tem que ser isso mesmo, né, Tinho? E eu já vou entrando logo nesse nosso tema aqui, interpretação da vida. Como é que você interpreta a vida fora do lado da interpretação de ator, né? Como é que se vive? Cícero, eu descobri há pouco também que o teatro ele nos dá muito mecanismo, né, para a gente poder estar lidando com as coisas da vida, com o cotidiano, com as pessoas. E aí ele também, de alguma forma, me potencializa a passar por diversas situações que eu, às vezes, não quero passar, às vezes não queria estar em situações, mas consigo desdobrar, consigo levar aquela situação ali por conta do mecanismo que o teatro me dá. Então, não é uma interpretação do que eu estou fazendo, mas eu estou pegando ferramentas que eu tenho do teatro para poder respirar melhor em um diálogo, para poder me portar com o corpo, que eu poderia estar relaxado, eu poderia não estar querendo ali, mas aí eu me ativo, e isso é do teatro. Então, eu particularmente acabo lidando com algumas coisas da vida, né? Algumas dificuldades da vida, trazendo essa energia que o teatro me dá, que é uma energia de troca, uma energia de diálogo, uma energia de escuta. Às vezes eu não quero ouvir uma pessoa, mas o teatro me ensinou a ouvir o meu parceiro de cena para eu poder dar a deixa para ele. Sim. Então eu preciso estar também nesse jogo, que a vida é um grande jogo, é um grande diálogo, é uma grande troca com as outras pessoas. E o teatro ele potencializa também nesse lugar de como eu me manifestar em vários espaços. Tinho, e o Tinho falou aqui de uma coisa assim que às vezes eu não quero ouvir, a gente passa muito por isso, né? Às vezes a gente está querendo ficar na nossa, sei lá, ali meio que parado, não quer conversar, não quer ouvir, não quer estar em outra, mas a necessidade às vezes exige. Né? Um patrão, por exemplo, um chefe, por exemplo, como é que você ignora um chefe? Então não é ignorar, é trazer para esse jogo. Então, é passageiro, essa pessoa não vai passar o tempo inteiro comigo, é só um momento, então como é que eu posso trocar? Então às vezes é real, né? Algo muito exigente, é algo que a gente precisa passar, e como um chefe, como alguém da nossa família, e que a gente precisa aprender a jogar com isso. Sim, e assim, eu vejo, a gente, outra coisa que a gente passa nessa interpretação da vida
a gente passa assim e vê alguns memes, tipo assim, eu tô lascado, tô sem nada, eu tô devendo, mas aí diz assim, mas eu estou aqui, é um meme assim, mas eu estou aqui à beira da piscina, tomando o meu champanhe, né? Tem uns memes assim, né? Como é essa questão da vida real, né? E que as pessoas também confundem com a vida artística, né? Com as redes sociais, né? Como é que a gente deve lidar? Como é que você lida assim com isso? Isso também vai passar por algo que o teatro também acabou ajudando, né? Que é o psique do nosso ser, né? Quando a gente nasce como um papel em branco mesmo, né? Como uma folha limpa. E aí a gente vai sendo moldado, sendo riscado, essa folha vai sendo rasgada, vai sendo colada, vai sendo amassada. Então, todo esse processo de formação vai nos dando um corpo que muitas vezes não é o nosso. Não é aquele, o meu, digamos, que muita gente chama do meu eu, né? Do eu. Desse eu central. Então a gente vai se distanciando com todas as informações, com todas as formações que vão nos dando. E aí, quando a gente chega em uma era digital, em uma era virtual, né? Onde estamos aqui na virtualidade e não no presencial, eu estou com Cícero no presencial, mas com outras pessoas eu estou no universo virtual. Então, quando chega essa potencialidade da virtualidade, que a gente já vem de um processo midiático também lá dos anos 80, 90, onde a televisão vem tomando conta, a celebridade vem sendo a grande referência de segmento para muita gente, para muitos jovens, aí a gente vai colocando esse patamar da celebridade, do famoso, do artista, em um lugar quase que divino, quase que sagrado e que todo mundo quer seguir. E aí, paralelo a isso, existe o distanciamento do nosso eu. Então, a gente vai encontrar de fato, nesse meio caminho aqui, nesse caminho que estamos, muita gente querendo ser o que de fato não instagramizando a sua vida, colocando filtros e mais filtros, stories e mais stories do que se não... Né? Eu passo um momento ali na minha vida, eu tiro 15 segundos, mas e os outros... Né, 23 horas e 45 minutos, o que é que eu faço com esse tempo? Então, é meio que um processo social que chegou na rede social, né? E que a rede social potencializa. E, de fato, essas camadas elas vão criando personagens. E aí é onde a gente chega nas interpretações. Porque não é algo, muitas vezes, pensado por essas pessoas. Elas estão fazendo no automático, no ego, né? O ego que leva, a necessidade também de disputa de algo, imagem ou corpo. Então, muitas vezes as pessoas têm uma frase de um artista que eu gosto muito, né? Que é um pensador brasileiro hoje em dia, que é o Criolo, que ele é um rapper, e ele fala sobre as pessoas não serem más, elas só estão perdidas. E isso resume muitas coisas sobre o que a gente está passando hoje em dia. E aí a gente tem uma era pandêmica que traz as pessoas para dentro de casa. E aí o ego, que não foi trabalhado na infância, na adolescência, que foi sempre distanciado desse eu, vai se potencializando de muitas coisas que não são boas para a imagem, para o corpo, para a mente, para o coração. E aí eu ouvi uma frase essa pandemia que era assim... foi um filme, um curta, assim, que a criança disse: mas a minha mãe disse para eu ter comportamentos postáveis. Né? O que é ter um comportamento postável? É um comportamento que eu esteja no Instagram, limpo, bonito, arrumado e tudo isso. Sim, isso me fez, assim, pensar numa coisa, assim, que às vezes eu digo para os conhecidos meus e para o público aqui que está seguindo a gente, né? Essas pessoas que estão... A gente está trocando essa energia, essas ideias. É que, assim, às vezes pensam que o artista ele está sempre bem, porque
ele precisa se mostrar que ele está bem. Porque eu não vou estar aqui nesse nosso programa mostrando coisas ruins. Eu passo por aqui é um aprendizado, mas isso não quer dizer que Cícero lá fora ele possa não estar num dia muito ruim, sem querer conversar, não estar prontinho, assim como eu estou, né, usando, né, o figurino aqui produzido pelo nosso estilista aqui, Daniel Andrade e tal, que é meu diretor também. Então, tem toda uma interpretação, mas a gente tenta passar a essência por trás disso. E, pelo menos, no meu programa que trata de arte e de espiritualidade aqui, né, e que eu trago pessoas assim como você, que estão em consonância com isso, né? E que eles precisam, o público precisa saber disso, né? Também que o artista, ele vai levar isso. Então, tem momentos que ele está assim, mas ele é um arauto, ele é uma pessoa que vai ir até, algumas vezes, de encontro o que essa manada está absorvendo. Há de se entender também, né, Cícero, que o trabalho do artista, seja do artista ator, do artista da TV, do artista da música, da dança, da poesia, que é uma profissão como outra qualquer, né? Como um contador, como enfim, um enfermeiro, um juiz. Então, essas pessoas também, elas precisam se colocar em uma situação, às vezes, que elas saíram da casa delas com vários problemas e foram lá para a enfermagem fazer tal situação, foi lá para o seu escritório. Então, o ator, ele também, esse ator que é profissional, que trabalha com isso, que pensa a arte enquanto esse movimento, esse lugar também da espiritualidade, que eu acho que esse eu se cruza muito com a espiritualidade, né? Que é esse meu, eu me distancio do meu espírito e começo a interpretar vários outros personagens. Então, quando eu estou em conexão com ele, eu sou mais o eu, né? Então, esses artistas que estão nessa movimentação, de fato, nada que aconteça de bom ou de ruim vai interferir no processo deles. Antes de eu chegar aqui, a gente não se sabe o que aconteceu comigo, eu não sei o que de fato aconteceu com você, mas aqui a gente está bem, a gente vai conversar sobre isso, sobre o que a gente precisa conversar. Mais tarde é outra pauta, então nada que aconteça de bom ou de ruim na vida de um artista vai interferir no processo dele de profissional, que é de se colocar, que é de falar, que é de interpretar. Ô tio, e você falou agora, realmente, nesse caso, aí eu estava pensando, para levar para o pessoal de casa, né, assim, que está vendo assim, como é que você passou esse tempo pandêmico, esse tempo de pandemia? Como é que um artista passa, se vira, entende assim? Sendo artista. Sendo artista, né? Não, então, eu acho que a gente passa sendo artista. Sendo artista. Sendo artista. É um artista que ele se coloca nesse lugar, ele é isso, entende? Que independe, essa sua pergunta liga muito com o que eu falei. Pode estar tendo uma guerra mundial ou uma pandemia. O teatro e os artistas, eles vão acontecer. Eles não vão deixar de acontecer. E não só eu, como muitas pessoas foram de fato a ligação disso, a prova disso no início da pandemia. Então, eu particularmente não tinha financiamento nenhum, não tinha de onde vir dinheiro nenhum. Grana. A pandemia, no início da pandemia, nos 2 primeiros meses, eu ainda consegui, né, me manter de cabeça livre, pensar que poderia acabar logo e que já eu ia voltar às minhas atividades, que é de professor de teatro, de palhaço, de ator de teatro empresa, ator de teatro convencional, fazer performance que eu preciso do público. Tudo isso estava no início, em algo que já a gente volta, e a grana que eu tenho aqui dá para eu passar esses 2 meses, mas e aí o 3º mês de pandemia? E aí eu também não me distancio do meu artista, né? Então,
No terceiro mês de pandemia, eu sem de fato saber o que era teatro virtual, teatro online, além de não saber, estava nesse lugar de não querer aceitar essa nova realidade, esse novo lugar que o teatro acaba de ocupar também. E lancei, no início da pandemia, uma oficina de teatro virtual. Paralelo a isso, lancei um curta que você assistiu. Um curta, Sim. um curta-metragem chamado Em Memória Meu Sustento, que também fala sobre as pessoas que estavam tendo que sair das suas casas para poder ganhar dinheiro e enfrentar esse inimigo invisível, né, que foi que se colocou. Então, falando sobre essas pessoas, falando sobre os artistas também, que estavam tendo que, algumas vezes, ir para a rua, fazer alguma ação na rua, de máscara, para ganhar dinheiro. E aí esse curta começou a circular, né? Eu simplesmente lancei ele para poder ver se ele chegava em algum lugar, mas eu, enquanto artista do teatro, não estava esperançoso que algo meu virtual e audiovisual, um cinema, né? Um curta-metragem. Imagine eu do teatro fazer um curta-metragem, então eu digo, não vai dar certo, não vai circular, mas circulou até a Europa, né? Foi para um festival em Portugal, passou em vários festivais aqui no Brasil, aqui no estado também, no município e no estado. E paralelo a isso, as oficinas que estavam acontecendo e que tudo isso me mobilizou para eu entender que o teatro e a potência do teatro, ele vai para além de um isolamento social, ela vai acontecer. E para vocês verem, gente, que assim, como artista, ele teve que diversificar, mesmo artista, ele diversifica a sua arte, o seu trabalho, que é um trabalho como outro qualquer, né? Apenas eu acho que tem algo mais assim, né? Quem é artista, ele já vem de dentro, mas ele é de teatro, assim como eu sou também de teatro, mas aqui estou fazendo, lidando com câmeras, e ele já foi para a câmera, já foi atuar, dirigir, mexer com vídeo. Isso é uma diversificação. Já fizemos vídeos juntos. Já fizemos juntos, já fizemos, né, trabalhos juntos. Então, e assim, falando agora de trabalho, né, eu acho que o diretor, como é que tá, o tempinho já tá, né? Já tá. Tem coisa para falar, não quer que fale, querido? O nosso tempo é curto, né? E aqui eu interajo também, eu saio perguntando aqui ao diretor, ao câmera e tal, viu? É nosso bem, estamos em casa, dá essa proximidade aqui, né? E assim, e falando aí desses projetos, assim, o que é que você está fazendo, né, de coisas novas? Porque eu gosto também aqui de colocar nesse programa, passar o que está sendo feito aqui. Algumas pessoas assistem de outros estados, mas o que está sendo feito aqui de arte, aqui em Sergipe, né, Sergipe como um todo, e o que os artistas estão fazendo, como eles estão se virando, como nós estamos se virando nesse momento, né? Então, Tinho, eu sei que você está com a peça, né? Então, fale um pouco dessa peça, se tem projetos aí para, né, para 2022, se vai, como é que está sendo aí? Ano passado, na verdade, dentro desse processo de estar dando oficina virtual, de estar montando um curta e tal, eu entendi que eu queria lançar algo virtual. E aí eu lancei um espetáculo chamado Cárcere do Outono, que é um texto de Una de Alencar, que é uma revisitação, na verdade, desse texto, né? Então eu levo esse texto para a virtualidade e eu montei um espetáculo virtual via Zoom, o qual as pessoas tiraram o ingresso pela internet e acessaram. E aí eu tenho esse espetáculo virtual, o qual eu vou fazer uma temporada agora em dezembro, no início de dezembro. Onde as pessoas vão acessar no meu Instagram, vão tirar o ingresso, entrar no Zoom. Eu estou com um espetáculo novo agora que ele é presencial, né? Por conta dessa nova volta. Eu consegui estrear ele agora em outubro, chamado Desencontro, que ele tem o texto meu, a criação e a direção é minha.
Eu conto com alguns parceiros como o Sérgio Robson na iluminação, Ravi Ainori também na técnica junto comigo, Larissa Leite na produção, minha companheira, o Jonathan Rodrigues, que é um grande amigo meu nessa assistência do corpo, né, desse teatro físico. Então, é um espetáculo que eu estreiei agora em outubro e que eu pretendo fazer uma temporada em fevereiro de 2022 com ele, uma temporada de 4 semanas, né, 4 finais de semana, para poder ele dar essa circulada. E agora no mês de janeiro, junto com o Jonathan Rodrigues, eu vou estar lançando uma oficina semipresencial. Ou seja, uma parte dela vai ser física, vai ser corpo, vai ser presencial, que vai ser com o Jonathan Rodrigues, e eu vou dar a segunda parte, o segundo módulo dessa oficina, que é teatro virtual, que vai ser via Zoom, e a gente vai fazer essa mistura, né, esse bailado, porque como você falou anteriormente, dizendo, olha, esse artista que tem que se reinventar, esse artista que se reinventa. Eu acho que essa é a grande função da arte. A arte, ela nasce todos os dias e ela morre todos os dias, né? Ontem ela se acabou e hoje já é uma outra coisa. Então, aí amanhã a gente está construindo outra coisa, principalmente a arte do teatro, que é essa arte do encontro, essa arte da presença, que não é essa coisa que fica eternizada na internet. Então, essa novidade que o teatro precisa estar se movimentando e os artistas também. Então, estou dirigindo também um espetáculo que é com o texto de Uno, de Alencar, que é com o ator Luca Pinheiro. E vou gravar um filme também, que me convidaram o próximo mês. Então, essas movimentações estão acontecendo, né? O teatro sergipano, ele está em movimentação, mesmo que de alguma forma engateando, mas dá uma caminhada um pouco mais forte, volta a engatear e dá uma caminhada, você sabe muito bem como é esse processo. Mas, de alguma forma, as coisas estão acontecendo e estão acontecendo muito bem. Então, gente, vocês viram aí que tem bastante coisas para ver o trabalho, quem não conhece ainda, para ver o trabalho de Tinho Torquato. O seu Instagram é o qual? @Tinho Torquato. Pronto, @Tinho Torquato. Vamos lá. Vai estar aqui, ó, o produtor vai colocar aqui, né? O @Tinho Torquato. E sigam o Tinho lá nas redes sociais, Tinho Torquato. Não é 4, é quarto, tá? Torquato. E para ver os trabalhos, para conferir todos esses trabalhos que é virtual e o que vai estar sendo presencial, porque nós já estamos podendo ir a teatro, né, com as devidas precauções, com máscara, com a quantidade correta de pessoas, né, aceitável pela vigilância sanitária, até estarmos todos vacinados, todos, ou pelo menos a maioria, né, todos vacinados, para a gente poder realmente voltar a uma certa normalidade, né, que não é ao normal que era antes, um novo normal. E eu tenho só que agradecer, Tinho, aqui a você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter vindo. Cícero. E a gente fica por aqui desejando a todos mesmo, que vejam mais arte, né? Vejam mais teatro, ouçam mais boas músicas, bons teatros. Coloquem as crianças para fazer teatro. Coloquem as crianças, tem oficinas aí. Isso. As crianças precisam estar em contato com a arte, com a boa arte. Isso, elas são o futuro. E isso vai se espiritualizar também cada vez mais. Tá? Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau!